Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Exercitando a Matemática. Eu sou o professor Fernando Couto e no vídeo de hoje nós vamos tratar de lógica proposicional. Vamos falar de sentenças, de proposições equivalentes, em especial da equivalência da proposição composta por condicional. É um assunto que cai bastante em provas de lógica e raciocínio lógico. Para isso, eu vou trazer uma questão da banca IBFC, que caiu no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2022. Vamos resolver a questão passo a passo, resgatar o conceito de proposições, sentenças equivalentes. E lá na descrição tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós vamos resolver, para depois vocês poderem treinar. Então já aproveita, deixa um joinha aí no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante a gente. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Uma frase que representa uma equivalência da proposição lógica. Se Paulo estudou, então teve um bom desempenho no concurso é A. Paulo estudou ou não teve um bom desempenho no concurso. B. Paulo não estudou ou não teve um bom desempenho no concurso. C. Se Paulo não estudou, então não teve um bom desempenho no concurso. D. Paulo não estudou ou teve um bom desempenho no concurso. E. Paulo estudou e teve um bom desempenho no concurso. Ok, pessoal? Então vamos lá para a resolução da questão. Eu copiei a frase na lousa, né, para visualizar melhor, e já desmembrei ela em duas proposições simples. Tá? Se Paulo estudou, então teve um bom desempenho no concurso. Isso aqui é uma proposição composta, né, eu vejo, ó, são dois verbos, tem duas proposições simples. Eu chamei de P a primeira proposição, Paulo estudou. Chamei de Q a segunda proposição, Paulo teve um bom desempenho no concurso, ok? Só para ser um pouquinho mais didático. Essas duas proposições simples estão ligadas por qual conectivo? Pelo condicional, ó. Se P, então Q. Né? Então este conectivo é o que liga as duas proposições. Nós temos aqui P implica Q. Se P, então Q. Ok? E a questão pede, dentre as alternativas que ela apresenta, uma frase que representa uma equivalência da proposição lógica que ela apresenta aqui. Muitos alunos podem imaginar que isso significa que você tem que ler cada uma das sentenças e interpretá-las, entender o significado delas para achar que tem o mesmo significado da proposição inicial. Não. Quando fala de uma equivalência da proposição lógica, eu não tenho que pensar em interpretar o significado, nada disso. Equivalência de uma sentença, equivalência de uma proposição lógica é tão somente uma outra proposição que tenha a mesma tabela verdade desta aqui. Então, o que eu tenho que achar é uma outra sentença, dentre essas que ele apresenta, nas alternativas, que tenha a mesma tabela verdade. Vamos resgatar rapidinho a tabela verdade aqui do condicional? Ok? Lembram como faz a tabela aqui, ó? Se P, então Q, do condicional? Ela só será falsa se acontece o antecedente e não acontecer o consequente. Ou seja, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aqui é falso. As demais situações serão todas verdadeiras, ok? Então, se você precisa resgatar esse conceito, eu estou partindo do princípio que a gente já domina um pouco isso aqui. Se você precisa resgatar esse conceito, vá lá no canal, tem outros vídeos onde a gente vai discutir cada um dos conectivos lógicos e fazer a tabela verdade de cada um deles. Aqui eu já estou partindo do princípio que a gente já sabe fazer isso. Bom, então,
eu tenho que achar dentre as alternativas uma outra sentença, uma outra frase, uma outra proposição lógica que tenha essa mesma tabela verdade. Como é que eu posso fazer isso? Posso pegar a letra A, por exemplo. Paulo estudou ou não teve um bom desempenho no concurso. Ou não teve um bom desempenho. P ou não que. Faço a tabela verdade daqui e se ela for igual, ok. Essa frase é equivalente à frase que ele apresenta. Segunda, por exemplo, Paulo não estudou ou não teve um bom desempenho no concurso. Então eu pegaria essa proposição composta, faria a tabela verdade, é a mesma tabela verdade, ok, beleza, tá tudo certo. Se não for, não é equivalente. Bom, então posso resolver isso, mas eu vou trabalhar e vou perder bastante tempo. Para isso, existem algumas equivalências chamadas de equivalências notáveis. O que são equivalências notáveis? São equivalências muito usuais e muito importantes, que a gente mais ou menos já se depara com ela tanto que já decora. A ideia é mais ou menos dos produtos notáveis. Lembra dos produtos notáveis? A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Isso é um produto notável, né? A mais B vezes A mais B. Claro que se eu não decorar isso, se isto aparecer numa determinada equação, eu posso resolver. Eu vou multiplicando, vou fazendo A mais B vezes A mais B, chuveirinho, eu posso fazer isso. Mas saber já este produto notável vai me ajudar bastante. É a mesma ideia que na lógica, principalmente nesta proposição condicional aqui. Então existe uma equivalência bastante comum e bastante cobrada nas provas, que é a equivalência de se P, então que. Esta proposição tem uma equivalência que é não P ou que. Então, ó, esta proposição, se P então que, é equivalente a não P ou que. Já vamos fazer a tabela verdade para comprovar isso. Mas isto é chamado uma equivalência notável. E é tão comum que existe até uma regrinha que foi apelidada de regra Neymar, tá? Como é que é essa regra? Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Ó, nega a primeira, ne de negar, esse Y aqui, ó. Não lembra o símbolo do ou, da disjunção? Ó? Então, nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, esta é uma equivalência notável, uma regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Vamos fazer a tabela verdade para ver se isso dá certo. Eu fiz de uma maneira mais didática já para a gente facilitar. Ó. P, e aí eu já coloquei o não P, para ficar um do lado do outro aqui para facilitar essa nossa visão. P e Q. Aí eu já coloquei o não P aqui. Ó. Então, ó, não P ou Q. Lembra também como é que constrói a tabela da disjunção? Uma disjunção simples, não é aquela disjunção exclusiva. Então, como é que constrói essa tabela verdade? Para que seja falso, somente será quando as duas forem falsos. Ó. Uma delas é verdadeiro, as duas é verdadeiro, uma delas é verdadeiro, e só é falso quando as duas forem falsos. Ok? Então, olha, percebam que eu tenho a mesma tabela verdade. Ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok, então, ó, uma
equivalência, uma proposição equivalente a essa aqui é não P ou Q. Então vamos fazer isso aqui, ó. Como é que ficaria? Eu vou negar a primeira. Paulo estudou. Neguei a primeira ou vou manter a segunda. Então ficaria Paulo não estudou ou teve um bom desempenho no concurso. Neguei a primeira ou mantive a segunda. Então a gente analisa e vê que a alternativa D. Ok, pessoal? Então essa foi uma questão de lógica proposicional, proposições equivalentes. A gente resgatou o conceito de que sentenças, proposições equivalentes são as sentenças, são as proposições que têm a mesma tabela verdade. Bastante comum, algumas proposições são bastante comuns, são chamadas de equivalências notáveis, e uma delas é se P então Q é equivalente a não P ou Q. A regrinha Neymar nega a primeira ou mantém a segunda. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Então agora é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, em PDF, com gabarito, também questões de provas anteriores, para vocês poderem praticar. E se vocês quiserem estudar um pouco mais este assunto, ou um outro assunto dentro da matemática, do raciocínio lógico, vá no nosso canal no YouTube. No menu Playlists, você vai encontrar cada playlist um assunto diferente. Escolha o vídeo que você quer assistir, assista o vídeo, deixe um joinha, é claro, e depois pratique com a lista de exercício que acompanha o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha lá, dá essa moralzinha pra gente, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos links para os vídeos de resolução de questões, a gente posta algumas notícias e, principalmente, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, mais importante é que o treino de hoje tá pago!